Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos focar num assunto quente para muita gente: o cenário dos concursos para magistratura. Mais especificamente, a gente vai analisar um evento bem recente que mobilizou milhares de bacharéis em direito pelo Brasil todo. Foi o quarto Exame Nacional da Magistratura, o ENAM 2025.2. Aconteceu no último domingo, dia 26 de outubro de 2025. Foi aquela maratona, né? Das 13 às 18 horas, horário de Brasília. E o legal é que foi aplicado em todas as capitais, ao mesmo tempo. E a dimensão disso é... Uau! Foram 28.245 pessoas inscritas. É muita gente sonhando com a toga, buscando esse passo decisivo. O nosso papo aqui hoje é para entender o que rolou logo depois da prova, sabe? Aquela repercussão inicial, as primeiras análises de desempenho que já começaram a pipocar. Ok, vamos analisar isso. É um ótimo ponto de partida. E, antes de tudo, eu acho que vale reforçar o peso que o ENAM ganhou, né? Ele se consolidou mesmo como essa primeira barreira, um requisito nacional unificado para entrar na carreira. Um exame desse tamanho, nossa, mexe com a vida de milhares de aspirantes. Totalmente. A chegada desse exame mudou bastante a forma como o pessoal se prepara para a magistratura no Brasil. E essa dinâmica logo depois da prova é algo que, nossa, chama muito a atenção, né? Os portões mal fecharam e a internet já estava pegando fogo. A gente viu surgir, assim, quase em tempo real, transmissões ao vivo, né, com especialistas analisando questão por questão, soltando gabaritos preliminares, uma velocidade impressionante. É verdade. Essa agilidade toda, ela reflete não só a tecnologia que a gente tem hoje, claro, mas também reflete a competição altíssima. E, claro, a ansiedade natural de quem fez a prova por um feedback rápido. Existe uma busca enorme por essa informação imediata, sabe? Qualquer sinal sobre como foi o desempenho. Essa corrida pela informação logo depois da prova virou, tipo, parte da experiência do concurso. Sim. E essa oferta de informação não ficou só nas correções ao vivo, né? O que a gente observou foi, assim, quase um pacote de análises preliminares aparecendo. Tinha gabarito mais detalhado para conferir, ferramenta online para o pessoal colocar as respostas e já comparar com outros em rankings não oficiais, e até debates rolando sobre o nível de dificuldade, os temas mais cabeludos. O que é fascinante aqui é a sofisticação e a rapidez com que todo esse aparato de análise não oficial se organiza. Para o candidato ter acesso a um gabarito preliminar poucas horas depois da prova, pode sim ser um alívio. Ajuda a baixar a ansiedade naquele momento. Funciona como uma primeira bússola, né? Mesmo que não seja tão precisa, para tentar ali mapear acertos e erros. Alguns podem até usar isso para já ir pensando talvez em recursos. Mas tem um ponto importante aí, né? Essa rapidez toda, essa sensação de resultado quase imediato. Isso não pode gerar uma pressão extra? Ou até uma falsa segurança? Exatamente, é aí que a coisa fica complexa. Por mais que essas análises sejam feitas por gente experiente, professores e tal, elas têm um caráter estritamente extraoficial. Podem existir, e olha, frequentemente existem divergências, interpretações diferentes do que a banca examinadora oficial vai considerar correto. Entendi. Então, confiar demais nesses gabaritos preliminares pode levar a uma frustração lá na frente ou a tomar decisões meio apressadas, sabe? A palavra final, a única que realmente importa para aprovação ou reprovação, é sempre da banca. Vem com o gabarito oficial e depois com a análise dos recursos. Mas assim, não dá para negar que esse fenômeno das correções rápidas muda a dinâmica da espera, né? E da estratégia depois da prova. É um termômetro sim, mas um termômetro que precisa ser lido com muita cautela. Cautela total. Especialmente quando a gente pensa na quantidade de coisa que cai na prova. É muita matéria. Olhando para as disciplinas que geralmente são alvo dessas análises rápidas, fica claro o tamanho do desafio. A gente está falando de um leque enorme. Desde os pilares do direito público, né? Tipo constitucional, direitos humanos, administrativo. Exato, e aí vai para o direito privado, com civil e as leis especiais, empresarial, consumidor, chega nas áreas criminais, penal, processual penal e todas aquelas leis extravagantes junto. E não pode esquecer de áreas como tributário, previdenciário, ambiental, muitas vezes com um olhar constitucional ou bem específico para a carreira. Ufa! E ainda tem toda a parte de formação humanística, que é um diferencial importante, né?
para a formação do juiz. Filosofia do direito, sociologia jurídica, psicologia judiciária, ética, estatuto da magistratura. É um universo gigantesco de conhecimento. Sem dúvida. E o ponto-chave não é só a quantidade de matéria, sabe? Mas como elas se conectam na prática. O Enem e os concursos que vêm depois, eles buscam avaliar não só o conhecimento isolado em cada disciplina, mas a capacidade de raciocinar juridicamente. Aham. De aplicar conceitos de áreas diferentes num mesmo problema, de ponderar princípios constitucionais em casos reais. A prova exige uma visão integrada do direito, que é o que reflete a complexidade dos casos que chegam para o juiz decidir. A exigência vai além de decorar, sabe? Busca capacidade de análise, de interpretação. Falando em análise, um detalhe que eu achei interessante na estrutura desses gabaritos extraoficiais que circulam é a organização por tipo de prova. Geralmente tem umas tabelas comparando as respostas sugeridas para os cadernos diferentes, branco, amarelo, verde, azul, já que a ordem das questões muda, né? Sim, isso é uma necessidade prática. Com a ordem das questões sendo diferente para evitar cola e tal, essa correspondência entre os tipos de prova é fundamental. Assim, cada candidato consegue conferir suas respostas direitinho em relação ao gabarito proposto, seja ele oficial ou não. Facilita a vida na hora da conferência individual. E para dar uma ideia mais concreta do tipo de questão, claro, sem adiantar nenhuma resposta que só a banca oficial pode dar, a gente viu uns exemplos que mostram bem essa mistura de teoria e prática. Por exemplo, questões começando tipo: a arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF. E a partir daí desenrolava uma situação hipotética ou pedia uma análise sobre os requisitos, os efeitos desse instrumento de controle. Um tema bem denso, técnico, exige conhecimento profundo da jurisprudência do STF, da teoria constitucional, mostra que precisa dominar mecanismos complexos do nosso sistema jurídico. Por outro lado, também apareceram questões com uma cara mais de caso prático, sabe? Quase umas historinhas. Lembro de ter visto algo tipo: Mariana é irmã de André. André atualmente está preso por algum delito. Mariana pretende visitá-lo, mas... E aí a questão ia desdobrando um cenário, talvez envolvendo direitos do preso, regras de visita, quem sabe alguma implicação familiar ou de sucessão, dependendo do contexto. Esse tipo de questão é ótimo para avaliar o raciocínio jurídico na prática. Pega uma situação que parece do dia a dia e exige que o candidato identifique as normas que se aplicam ali. Pode ser Código Civil, Penal, Lei de Execução Penal, até princípios constitucionais. E não só identificar, mas interpretar e aplicar naquele caso específico. Muitas vezes não tem uma resposta única e direta na lei seca, sabe? Exige ponderar, analisar precedentes, construir um argumento lógico. Exatamente isso que se espera de um magistrado. Conseguir traduzir a teoria abstrata em solução para problema concreto, problema humano. Essa complexidade toda, essa exigência de raciocínio aplicado, de conhecimento profundo, isso leva a gente, inevitavelmente, a pensar na preparação, né? Enfrentar um desafio como o ENAM e depois as outras fases dos concursos exige uma preparação que tem que ir além do superficial. Não parece ter muito atalho fácil, concorda? Ah, com certeza. Absolutamente. Aquela ilusão de que dá para passar num concurso desse nível, estudando mais ou menos, ou só na última hora, isso simplesmente não existe. O volume de conteúdo é gigante, a concorrência é muito qualificada e o nível de detalhe que as provas cobram está cada vez maior. Então, ter acesso a material de estudo direcionado e principalmente a ferramentas que otimizem o aprendizado e a revisão, isso não é só fundamental, é estratégico. E o que seriam essas ferramentas estratégicas? O que realmente faz a diferença na qualidade da preparação hoje em dia? Olha, a prática constante, resolver muitas questões de provas anteriores, isso é sem dúvida um pilar central. Bancos de questões grandes, bem organizados, permitem não só testar o conhecimento, mas entender o estilo da banca, ver quais temas caem mais e, o que é crucial, aprender com os erros, vendo os gabaritos comentados.
Além disso, métodos ativos de revisão, tipo flashcards, e materiais mais concisos para revisar, como resumos, mapas mentais, ajudam a fixar o conteúdo de forma mais eficiente do que só ficar relendo passivamente. A combinação de estudo teórico forte com muita prática e revisão ativa, essa parece ser a fórmula mais eficaz. Faz todo sentido. E para quem é estudante, está buscando exatamente isso, sabe? Uma preparação completa, eficiente, com acesso a essas ferramentas que são essenciais. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É ter, assim, um arsenal de preparação na palma da mão. Exato. Ter à disposição um acervo vasto e principalmente bem organizado e comentado de questões é um diferencial competitivo enorme. Permite simular a prova, identificar onde estão as falhas no conhecimento de forma precisa e direcionar o estudo para os pontos de maior dificuldade ou que caem mais. Os comentários nas questões, quando são bem feitos, funcionam como microaulas, né? Explicam não só qual é a alternativa certa, mas o porquê. Muitas vezes trazem a lei e a jurisprudência. Isso transforma a resolução de questão de um mero teste para uma ferramenta ativa de aprendizado e fixação. É um jeito inteligente de usar o tempo de estudo. Com certeza. E pensando no fluxo, depois da prova do Enames 2025.2 e toda essa agitação inicial, quais são os próximos passos que a gente espera? O que o pessoal que fez a prova deve ficar de olho? Bom, agora o foco muda para as etapas oficiais, né? A divulgação do gabarito preliminar pela própria banca examinadora. Depois vem o prazo para entrar com recurso, que é um momento super importante, onde aquelas análises não oficiais podem até inspirar algum argumento, mas a fundamentação tem que ser técnica, bem sólida. Aí tem a publicação do gabarito definitivo e, finalmente, a lista de quem foi aprovado nessa primeira etapa. E o ciclo não para por aí, né? Mesmo para quem passar no ENA, é só o começo da jornada. A aprovação no Exame Nacional é um requisito, mas a briga de verdade mesmo acontece nos concursos específicos de cada tribunal. Precisamente. A jornada nos concursos jurídicos é, por natureza, uma coisa de médio a longo prazo. É raro acabar numa prova só. Quem está nesse caminho precisa ter resiliência, sabe? E visão estratégica. Isso significa acompanhar de perto não só o cronograma do ENAM, mas também os editais dos concursos específicos para juiz estadual, federal, do trabalho e também de outras carreiras próximas, como o Ministério Público, procuradorias, defensorias, que muitas vezes têm matérias em comum. Ficar atualizado sobre lei nova, jurisprudência, as tendências de cobrança é um trabalho contínuo. Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebe que a preparação para um concurso é, em grande parte, uma preparação contínua para os próximos desafios que vão aparecer. Excelente, Pelenton. Então, fazendo um balanço do nosso papo, tivemos a aplicação do 4º ENAM 2025.2, um exame de grande escala, super importante nacionalmente. A gente observou esse fenômeno da disseminação rápida de análises e gabaritos extraoficiais, que é um reflexo da busca por informação, da competitividade, mas que exige cuidado na hora de interpretar. Discutimos a amplitude e a profundidade das matérias cobradas, que exigem não só conhecimento, mas raciocínio jurídico aplicado, visão integrada. E, por fim, reforçamos a necessidade de uma preparação estratégica, consistente e apoiada por ferramentas eficazes, como a prática intensiva com questões comentadas. Então, o que tudo isso significa para quem está trilhando essa jornada tão desafiadora? Recursos certos. Mas talvez a gente possa até ampliar um pouco a reflexão para além da perspectiva de quem está prestando o concurso, olhando para o sistema como um todo, para a forma como a gente seleciona nossos futuros juízes e juízas. Diante dessa intensidade da competição e da natureza cada vez mais técnica, mais conteudista desses exames que são importantes sim para medir o conhecimento jurídico, fica uma questão para a gente pensar, né? Qual seria o equilíbrio ideal? Como é que a gente pode garantir que o processo seletivo, incluindo o ENAM e as fases seguintes, consiga avaliar não apenas o domínio técnico-jurídico, que é atestado à exaustão, mas também aquelas competências que são igualmente essenciais para um bom juiz no século XXI?
Coisas como inteligência emocional, capacidade de escuta, saber gerenciar conflitos, ter visão social, empatia, as habilidades humanísticas. Encontrar esse equilíbrio talvez seja o grande desafio contínuo na formação e na seleção dos juízes que a sociedade espera e precisa. É algo que merece nossa reflexão constante.